Olá, estamos iniciando o Teorema, sempre um programa de discussão de atualidade para vocês através da UX TV, parceira do canal Futura. A proposta é trazer uma questão do momento atual a ser discutida. A Universidade de Caxias do Sul tem 47 anos de presença aqui na nossa região. Portanto, é sobre ela o nosso assunto. Vamos à questão. No Teorema de hoje, o reitor Isidoro Zorzi fala sobre a UX no seu contexto regional e nacional, com ênfase nos resultados acadêmicos e nas avaliações nos últimos anos. Englobando esse cenário, destaca as perspectivas da universidade com a lei que reconhece as instituições comunitárias de ensino superior. Então, para falar sobre isso, nós temos a presença do professor Isidoro Zorzi, reitor da Universidade de Caxias do Sul, nos últimos 8 anos. Professor Zorzi, é um prazer tê-lo aqui e hoje vamos conversar sobre as perspectivas da Universidade de Caxias do Sul, uma instituição de 47 anos e que o senhor conhece muito bem e nos últimos tempos esteve à frente, esteve liderando através da reitoria como reitor da Universidade de Caxias do Sul. Professor Isidoro, bem-vindo ao Teorema. Tudo bem, professor? Tudo bem, Jacó. Primeiro, saúdo a você, a toda a sua equipe que está aqui nos pondo em sintonia com os nossos espectadores e a todos aqueles que nos assistem. Você bem dizia que chegamos aos 47 anos da UX, é uma universidade, se comparada com as universidades do mundo, muito jovem, muito criança ainda, mas a UX tem 47 anos e eu tenho 47 de UX. E nesses últimos 8 anos eu estive à frente da reitoria, coordenando uma equipe que procurou colocar a universidade num patamar de qualidade competitiva com as demais instituições de ensino superior aqui do Rio Grande do Sul e até do Brasil. Sim. Professor, 47 anos então de instituição. Quando começou a universidade, como foi? Porque o senhor esteve nos bastidores, digamos, acompanhou bem jovem, acompanhei desde o início. Pouco os preparativos. E era um sonho mais ou menos com o que nós temos hoje nessa realidade ou as coisas acabaram se desenvolvendo assim por um caminho um tanto inesperado? Não, isso aí é até surpreendente como a Universidade de Caxias ela foi construída. A sua concepção, a sua ideia, a proposta que a sociedade tinha de ter a sua universidade. Já na década de 50, a Câmara Municipal de Vereadores se dirigiu ao então reitor da URGS para que eles fizessem uma extensão da URGS aqui para Caxias do Sul. Uma pauta que continua até hoje. A pauta depois foi interrompida durante longos anos, algumas décadas, e agora volta de novo. Mas naquela época não houve resposta por parte da URGS. A URGS estava em Porto Alegre, era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o interior do estado praticamente não tinha ensino superior. Se o interior do Rio Grande do Sul quis ter ensino superior, a sociedade teve que fazê-lo por sua conta. Sim. Foi exemplo aqui de Caxias, de Passo Fundo, de Juí, de Cruz Alta, de Santa Cruz, de Bagé, e assim por diante, de Erechim. Não adiantava esperar pelo poder público, teve que pela própria iniciativa. O Estado, como ente público, durante longos anos, ele esteve de costas para a Serra e para todo o interior do Estado. As federais foram criadas em Porto Alegre, outra foi criada em Santa Maria, outra em Pelotas e depois, mais tarde, outra em Rio Grande. Então, se nós olharmos bem, as federais estão todas da metade sul do Estado. A metade norte do Estado, se a sua população quis ter ensino superior, ela teve que fazê-lo por sua conta. Foi o caso aqui de Caxias, que se reuniram 3 lideranças, eu até uso isso muitas vezes nas minhas manifestações, porque eu considero isso muito simbólico, o ato, como foi constituída a nossa universidade. Foi um bispo da Igreja Católica, que tinha algumas faculdades, tinha a faculdade de Economia, tinha a faculdade de Filosofia, as irmãs do São José, que estão ligadas também à Igreja Católica, tinham a Escola Superior de Enfermagem, uma sociedade hospitalar, Nossa Senhora de Fátima, que era dirigida pelo Dr. Virvi Ramos, tinha
a Faculdade de Direito, e a Prefeitura Municipal tinha a Escola Superior de Belas Artes. Veja que naquela época, nos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, era algo assim um tanto inconcebível você colocar em volta de uma mesa um bispo católico, um médico, que era representante da doutrina espírita, e um prefeito. Sim. Então a nossa universidade ela nasceu assentada, fundamentada no princípio do respeito à pluralidade. Como deve ser uma universidade. Exatamente. Como deve ser a natureza de uma universidade. A universidade, por sua natureza, é plural. A própria palavra diz isto, traduz isto, né? Universidade vem de universitas, em língua latina, que significa a unidade na diversidade. E aqui em Caxias nós tivemos isso ao vivo. Professor... E esses três conseguiram deixar as suas doutrinas, suas teorias, suas doutrinas, suas ideologias em segundo plano, e pensaram numa instituição que fosse útil para toda a sociedade. O senhor lembra de algumas reuniões dessas? O senhor chegou a participar, professor? Que idade o senhor tinha? Devia ter uns 16, 17 anos. Estava no seminário Aparecida e passava parte das minhas férias no bispado, onde o Dom Benedito, que é meu tio, que era o bispo da época. Era o bispo da época, e seguidamente eu via entrar no bispado o Dr. Virvi Ramos. Ele terminava o atendimento no seu consultório, que era em cima na época, a drogaria Velgos, hoje é a Rede Panvel, que funcionava na esquina da Visconde de Pelotas com a Júlio de Castilhos. No andar superior havia o consultório do Dr. Virvi. Muitas vezes eu levei papéis que o bispo mandava lá para o Dr. Virvi, e muitas vezes eu abri a porta do bispado para receber o Dr. Virvi, receber o prefeito Hermes Weber, já bem mais próximo à criação da universidade, e tive a honra, o privilégio de fazer algumas atas dessas reuniões que os três faziam, para acertar os detalhes, os encaminhamentos, as estratégias para ir ao MEC, buscar a aprovação do Ministério da Educação. Fiz algumas atas dessas reuniões, mas que depois o bispo acabava corrigindo, porque ele era muito detalhista nas questões. Então eu tive o privilégio de participar dos preparativos da universidade. Em 1967, em fevereiro, no dia 10 de fevereiro, o presidente da República, o Castelo Branco, assinou o decreto da criação da universidade, que foi instalada solenemente aqui na cidade. Acho que foi eu não me lembro se foi no Samuara ou se foi no Cineópera. Cineópera. No Cineópera. Nós temos fotografias. Uma sessão solene, foi instalada no dia 15 de fevereiro. E ela começou a funcionar dia 1º de março. E eu comecei a dar aulas dia 7 de março. Professor, o senhor que acompanhou toda a trajetória, temos esse momento da criação, da reunião dessas diferentes forças em prol do ensino superior aqui na região. Depois, qual o outro momento marcante que o senhor considera na história? Um outro momento marcante que eu considero que, para mim, foi muito importante, é quando na instalação da universidade, foi eleito o primeiro reitor, que foi o Dr. Virvi Ramos. E a reitoria se instalou em cima do Bar 13, na Avenida Júlio de Castilhos. Havia um andar inteiro, acho que o terceiro andar era da reitoria da universidade, porque as faculdades estavam espalhadas pela cidade. Aí houve todo um trabalho de aglutinar as faculdades dentro de uma diretriz da universidade, fazer com que todas não que perdessem a sua individualidade, a sua identidade, mas que elas se integrassem dentro de uma instituição que agora era a mãe de todas, que era a Universidade de Caxias do Sul. Houve um trabalho muito intenso. Eu lembro de alguns professores que foram muito ativos nessa época. Eu lembro, por exemplo, o professor Jaime Paviani, que ajudou a organizar, a estruturar a universidade. O professor Luiz Pila, que era um professor da URGS, que foi convidado pelo nosso reitor, o Virvi, para nos assessorar na organização, na estruturação da universidade. Um outro professor que hoje está aposentado, que eu lembro que participou muito, foi o professor Antônio Carlos Cref Soares, o Tonico, que nós conhecemos todos. Um outro que também participou muito na época foi o professor Pozenato. Depois, mais tarde, entrou o professor Paulo Zunho,
que trabalhavam já na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, o Dr. Virvi, o reitor, ele arrebanhou uma equipe, um grupo de trabalho para que fosse feita a integração de todas as unidades, de todas as faculdades, numa universidade. Se começou a buscar, então, um espaço para instalar a universidade. Inicialmente, a Prefeitura de Caxias doou à universidade um espaço em torno de 5 hectares de terra, no Chateau, que fica no Jardim América, ao lado do Mato Sartori, era um plano todo. Foi até construída uma estrutura lá, física, para instalar a universidade, mas essa área depois acabou sendo invadida e os dirigentes da universidade entenderam que aquele era um espaço muito pequeno e acabou a universidade vindo aqui para a cidade universitária. A universidade, na época, comprou o Colégio das Irmãs do Sacré-Cœur, são em torno de 3 hectares, e o Estado, por intermédio do governador, que era caxiense, o Euclides Triquez, e o chefe da Casa Civil, que também era um caxiense, depois foi deputado, o Vitor Faccioni, intermediaram e conseguiram que esta área aqui de 60 e poucos hectares de terra, que era a Estação Experimental de Caxias do Sul, fosse doada por um ato da Assembleia Legislativa, foi doada à Universidade de Caxias do Sul e a Estação Experimental transferida lá para o Distrito de Fazenda Souza. Perfeito. Então esse é o início, né, a formatação da universidade. Estamos voltando com o Teorema, sempre com uma questão importante da atualidade a ser discutida e aprofundada. Vamos recordar o tema de hoje. A Universidade de Caxias do Sul, perspectivas, esse é o tema e contamos com a presença do reitor Isidoro Zorzi, que está finalizando a sua gestão, dois mandatos à frente da reitoria da Universidade de Caxias do Sul. Professor Zorzi, nós comentávamos no primeiro bloco a história da criação da Universidade de Caxias do Sul, também alguns marcos. Vou acelerar um pouquinho porque temos que dar espaço também para falar das notas, das questões importantes da sua gestão, mas certamente outro passo importante, além da criação da universidade, a sua solidificação, e aqui no campus de Caxias do Sul, onde era a estação experimental, nós temos a questão da regionalização, que certamente já esteve na identidade desde o início, mas é uma das características fundamentais dessa instituição. É outro aspecto muito importante, do qual eu também tive o privilégio de estar junto no planejamento, estar junto na equipe que o reitor da época, o professor Rui Pauletti, designou para levar adiante o projeto da regionalização. Se a gente pudesse fazer uma divisão da história da universidade, eu diria que dos anos 60 até os anos 80, final dos anos 80, a universidade passou por um processo de sua estruturação, de sua organização como uma universidade. Final dos anos 80, já início dos anos 90, ela partiu para um processo de expansão, um crescimento horizontal. A universidade se espalhou pela região. Diria um termo tradicional, se espraiou na região. Se espraiou na região, ela assentou suas raízes, ela já tinha uma identidade muito forte com a região. E em função das pesquisas que ela foi desenvolvendo, o projeto ESIRS, que é simbólico nisto, mas nessa fase ela se estruturou, se organizou, assentou suas raízes na região, e a partir dos anos 90 ela saiu, eu dizia o Rui na época, ela saiu da BR-116 para lá, ela transpôs a BR-116, e foram criados núcleos e campi universitários, através de parcerias com a pesca em Vacaria, com a FERV em Bento Gonçalves. Depois nós já tínhamos uma unidade em Canela, houve uma expansão em Canela, tivemos o crescimento no Vale do Caí, a universidade sempre estava de costas para o vale, agora ela está de frente para o vale, tem lá uma unidade, tem um instituto de materiais cerâmicos, foi para Nova Prata, a região da Nova Prata e Veranópolis, para a região de Guaporé. Hoje a universidade ela está espalhada na região, desde o Vale do Caí até os campos de cima da serra, desde a região do Planalto, Nova Prata, Guaporé, até a região do litoral, aí, perto de São José dos Ausentes e Canela, Gramado e assim por diante. Então, dentro desse contexto todo,
ela cresceu muito nos anos 90. Ela, Sim. como todas as universidades cresceram, foi uma fase de expansão, de crescimento. Eu chamo isso de crescimento horizontal. A universidade cresceu em números, cresceu em tamanho e cresceu também regionalmente. Ela se assentou na região definitivamente. A partir de uma outra fase, nós contamos, eu ao menos identifico, como a fase da verticalização da universidade. Começou com a gestão do professor Risson, quando ele se empenhou em trazer mais, em conseguir mais cursos de mestrado e doutorado. Até o final do mandato do professor Rui, nós tínhamos um mestrado e um doutorado, que é o biotecnologia. Quando entrou o professor Risson em 2002, ele se empenhou em buscar qualificar a universidade, qualificar a sua graduação, investindo fortemente na pós-graduação. Aí foram criados vários cursos. Quando o professor Risson encerrou seu mandato em maio de 2006, nós tínhamos 6 cursos de mestrado e 2 cursos de doutorado, um em parceria com a URGS. Hoje nós temos, passados 8 anos, nós praticamente triplicamos os cursos de pós-graduação stricto sensu. Temos 14 cursos de mestrado e 4 cursos de doutorado. A isto eu chamo de um crescimento vertical. A universidade começou a crescer por dentro, a se qualificar internamente, pela pesquisa, pela pós-graduação e assim por diante. Okay. Por que nós conseguimos todos esses cursos de mestrado e doutorado? Em 8 anos, nós triplicamos. Porque nós, inicialmente, começamos a organizar a pesquisa. Em 2006, 2007, nós tínhamos mais de 300 pesquisadores trabalhando cada um por si, isoladamente. Aí o pró-reitor da pesquisa, na época, era o professor Pozenato, teve a ideia de juntar os pesquisadores por temas afins, porque hoje não se concebe mais, uma ciência não se basta a si mesma. Um pesquisador não consegue mais fazer uma obra sozinho. Sim. Então a pesquisa os pesquisadores, os projetos de pesquisa foram aglutinados, agrupados em grupos. Nós temos hoje 20 grupos de núcleos de pesquisa e 18 núcleos de inovação e desenvolvimento. Então, os mais de 300 pesquisadores, eles foram agrupados em torno de 38, 40 grupos. Isso deu um resultado, uma eficiência muito maior. A pesquisa hoje é muito mais sintonizada com as necessidades da região e da sociedade. Ela está muito mais atualizada em relação aos avanços da ciência e da tecnologia. E isso criou as condições técnicas e científicas para que nós tivéssemos a aprovação de mais todos esses cursos de mestrado e doutorado. Professor, se o senhor tivesse que definir a sua gestão, seus 8 anos desde 2006 até agora 2014, frente à reitoria, como é que o senhor caracterizaria a sua gestão? Acho que foi uma gestão aberta, democrática, às vezes até demais, e uma gestão sintonizada com a sociedade. Que desafios o senhor enfrentou e que o senhor julga que, ao enfrentar esses desafios, preparou a universidade para novos tempos, para novas perspectivas? Nós tivemos muitos desafios e alguns grandes desafios. Durante a nossa gestão, mudou a lei da filantropia. A nossa universidade é uma instituição filantrópica, ou seja, beneficente de assistência social. E a legislação que estava em vigor até 2009, ela possibilitava que nós comprovássemos a filantropia, que é a gratuidade. Filantropia é gratuidade. Que nós comprovássemos a gratuidade através das bolsas de estudo do ProUni, que começou em 2005. Sim. E através da assistência social que era feita durante anos passados, nós tínhamos muitos programas de assistência social e principalmente o programa de saúde. Então a filantropia era comprovada, ou seja, a gratuidade que nós temos que prestar pela lei, né, tanto na lei antiga como na nova, essa gratuidade é 20% sobre a receita do ano. Se no ano você tem 100 mil de receita, 20 mil vocês têm que demonstrar aos governos que foram gastos em gratuidade. Ou seja, foram prestados os serviços e não foram cobrados. Isso era feito através das bolsas do ProUni, bolsas de estudo. Nós tínhamos até 2009 em torno de 2.000 alunos do ProUni, através da gratuidade do Hospital Geral, que é 100% SUS, é totalmente gratuito.
Então nós tínhamos até 2009 gratuidade de sobra. A partir de janeiro de 2010, a lei mudou. E mudou, a lei foi sancionada pelo presidente, na época era o Lula, em 30 de novembro de 2009. Bem no final do ano. Né? E entrou em vigor no dia 1º de dezembro de 2009. Sim. Então não houve período de transição. E a comprovação da gratuidade, a partir dessa lei, só podia ser feita através da atividade preponderante da universidade. Educação. A atividade preponderante era a educação. Então nós tínhamos que comprovar 20% de gratuidade sobre toda a receita, só com bolsas de estudo. Isso era praticamente impossível. Então nós ampliamos as bolsas do ProUni, o MEC nos autorizou a ampliar. Passamos para 4.000 alunos do ProUni, eu lembro bem, em 2010. Mas tivemos que criar um programa próprio de bolsas em 2010, que era a Bolsa UX, ou Bolsa FUX, que foram também em torno de 2.000 alunos. Então nós tivemos, a partir de 2010, 6.000 alunos dentro da UX, sobre bolsa. Um total de 32.000, 6.000 estudavam de graça. Sim. Era uma universidade federal do Rio Grande dentro da UX. Isso. Só que o orçamento impactou astronomicamente diferente. Claro. E isso nos pegou, digamos assim, pelo pé. Né? Você ter 6.000 alunos que não pagam, isso dá um rombo no orçamento muito grande. E nós, junto com o conselho diretor, fizemos um plano de ajustes e dissemos que nós íamos levar 4 anos para buscar o equilíbrio. E, de fato, nós como estamos agora, fechamos em 2010 praticamente equilibrados. E o primeiro trimestre desse ano de 2014, aliás, fechamos 2013 equilibrados. Exatamente. O primeiro trimestre de 2014 nos dá o indicativo de que vencemos. Vencemos, assim, fantasticamente. Quer dizer, os 4 anos projetados, os 4 anos projetados foram cumpridos, aculturamos os nossos colegas professores, gestores, diretores, coordenadores, pró-reitores com a cultura do orçamento, o orçamento como um instrumento, uma ferramenta de gestão e não uma peça que a gente faz só para o conselho aprovar. Isso foi um avanço fantástico que nós tivemos dentro da universidade, em termos de gestão, e conseguimos, nos primeiros 4 anos, criar um sistema de informações gerenciais que nós não tínhamos. Porque sem informação você não faz gestão. Não consegue fazer gestão. Nós tínhamos preços. Eu sempre dizia, ó, a UX sabe o que cobra. Mas nós, internamente, nós não sabíamos o que as nossas ações custavam. Nós não tínhamos a noção do custo. Hoje, todo gestor, todo coordenador de curso sabe o que custa o seu curso. Quais são as despesas que ele pode fazer. E quais são as receitas que ele consegue. Então, essa aculturação que nós tivemos, com um sacrifício muito grande, com, digamos assim, mortificações muito grandes, que as pessoas gostariam de fazer isso, fazer aquilo, melhorar aqui, melhorar lá, o laboratório, a biblioteca, etc. E nós não conseguimos fazer isto, mal e mal conseguimos manter o que está aí, mas buscamos o equilíbrio e hoje a universidade está num rumo, eu diria assim, promissor, num rumo muito seguro, e que a gestão que vai assumir, tenho a certeza, vai dar continuidade a esse trabalho da busca da eficiência permanente e sempre tendo presente que não se gasta aquilo que não se ganha. Professor, para encerrar, em termos de perspectivas, o senhor já acenou, claro, agora a partir do equilíbrio das contas, mas em termos de perspectivas também, a Universidade de Caxias do Sul como universidade comunitária, como que o senhor vê o possível futuro da UX? Eu acho que o futuro da UX é muito, eu vejo ele azul. Um futuro muito bonito, que é só nós sabermos privilegiar ou priorizar sempre os interesses da instituição, que ela vai longe, vai ter vida longa. Nós tivemos uma grande conquista no ano passado, que o governo federal, depois de muitos anos, sancionou uma lei chamada a Lei das Comunitárias. Então, hoje nós temos no Brasil todo mais de 170 universidades que não são estatais, mas também não são propriedade privada de ninguém, são as universidades comunitárias, são propriedade da sociedade, como a nossa. Só que esta lei, ela abre a possibilidade de que os governos possam fazer parcerias com estas universidades, sem criar novas estruturas, sem buscar fazer novos investimentos,
Os governos podem usar as estruturas que a sociedade já criou e alcançará resultados num prazo de tempo menor, com custo significativamente menor. Então, esta lei, que foi uma conquista de todas as comunitárias, ela representa um avanço muito grande para as universidades como a nossa, que eu tenho a certeza que agora, nesses anos que vêm pela frente, ela só poderá ir para frente. Ok. Professor Zorzi, muito obrigado pela presença no programa, pelas informações. Também agradecemos em nome da UX TV e do Complexo CETEL todo o apoio para desenvolvermos os trabalhos, as atividades, enfim, os rumos da comunicação aqui da Universidade de Caxias do Sul através desses veículos. Eu agradeço a oportunidade e esse trabalho foi feito por todos nós, mais de 1.100 professores, os 1.000 funcionários e os 32.000 estudantes. Ok, professor Zorzi, muito obrigado. Nós encerramos aqui o Teorema de hoje. Voltamos numa próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá.